Tá ótimo, a meia distância. Vamos começar. Então, nessa ação penal 506, 1578-51, depoimento do senhor Nestor Cunati Cerveró. Senhor Cerveró, o senhor foi acusado de um crime nesse processo pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. O senhor não teria necessidade de responder nenhuma pergunta. Mas é conhecido que o senhor fez um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, através do qual o senhor se comprometeu a falar apenas a verdade perante a Justiça e com ela colaborar. É isso mesmo, senhor Nestor? Sim. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo. Senhor Cerveró, então, diante da existência desse acordo, eu vou lhe advertir que o senhor não tem o direito ao silêncio, e se o senhor faltar com a verdade durante o seu depoimento, o senhor responde criminalmente por isso. Deixar bem claro também, senhor Cerveró, que o que interessa à Justiça aqui é apenas a verdade dos fatos. Não é nem para o senhor excluir nada, nem para o senhor exagerar qualquer afirmação. Certo? Certo. Senhor Cerveró, umas perguntas iniciais. O senhor foi diretor internacional, foi diretor da área internacional da Petrobras? Sim, de 31 de janeiro de 2003 a 3 de março de 2008. Esse caso, essa acusação em específico, diz respeito especificamente a um contrato de operação desse navio sonda Vitória 10.000, que teria sido atribuído pela Petrobras ao Grupo Chain. Então, as perguntas que eu vou lhe fazer dizem respeito exclusivamente a esse caso, eventualmente alguma outra coisa a mais ao final, mas o foco é esse caso específico, certo? Não. Sei que eventualmente sua colaboração pode transcender esses casos, mas o que interessa para esse processo é apenas isso, certo? Perfeito. O senhor pode me descrever quando que o senhor teve contato com esse caso específico, com essa questão dessa atribuição desse navio sonda à Chain? O senhor pode me descrever como foram esses fatos? Bom, desculpe se eu me estendo, por favor, se eu me interrompa, porque isso tá ligado a todo o processo das sondas Petrobras 10.000 e Vitória 10.000, né? Certo. Nós já analisamos, já tivemos ocasião de conversar sobre a questão da Petrobras 10.000 e Vitória 10.000. Em continuação ao acordo que nós fizemos na Petrobras 10.000, foi a primeira sonda que a gente resolveu afretar junto à Samsung, né, em sociedade com a Mitsui, né. Surgiu a Samsung e ofereceu esse slot, né, essa oportunidade de uma segunda sonda idêntica à Petrobras 10.000, que inclusive ia ser chamada Petrobras 10.000, né. E nós, dentro do nosso planejamento estratégico, do nosso plano de negócios, desenvolvido e apresentado ao Conselho, tudo isso, nós tínhamos necessidade de expandir o número desse tipo de navio, principalmente porque nossos objetivos, os nossos blocos que nós tínhamos adquirido tanto na África como no Golfo do México, situavam-se em faixas. Era a tendência do mundo na época, né, procurar cada vez mais águas de maior profundidade para a busca de petróleo, né, para a produção de petróleo. Então, nós acertamos as bases, e aí vou me permitir, citando a minha colaboração premiada, na primeira sonda Petrobras 10.000, houve um acerto de propina com a Samsung, né, de 15 milhões de dólares. Certo. E na segunda sonda a Samsung aumentou essa propina para 20 milhões de dólares. Propina essa que isso não foi paga. Acabou derivando uma série de dificuldades e finalmente só depois de vários anos é que o Fernando Soares conseguiu, através do apoio do deputado Eduardo Cunha, receber parte da propina devida dessa segunda sonda. Certo. Mas é só um parêntese. Perfeito. Por isso que eu lhe pedi qualquer coisa, senhor. Mas
No caso da segunda sonda, Vitória 10.000, surgiu o interesse da Chain. Certo. A Chain já tinha conversado com o meu gerente de desenvolvimento. E seria quem o gerente? Eu tinha um gerente de desenvolvimento de novos negócios, eu tinha 4 gerentes, um deles que tratava de novos negócios, inclusive essa questão de, embora não fosse um novo negócio, era mais para atender aos novos negócios, estava subordinado a ele. Então o gerente de novos negócios era o Luiz Carlos Moreira, e o gerente subordinado ao Luiz Carlos Moreira, que era especialista no assunto de navios, que inclusive fez, até eu tive a oportunidade de ver a delação dele, que é o Eduardo Musa, que era gerente geral subordinado ao Moreira. Eles trouxeram, então, houve um primeiro contato, uma primeira reunião com o pessoal da Chain, né, através do Sandro Tordim, que na época era o presidente do banco, e marcou-se uma reunião para discutir uma forma análoga de associação que nós tínhamos feito com a Mitsui. Ou seja, essa associação seria uma associação com sede fora do país, que compraria a sonda da Samsung, né, e afetaria a Petrobras, o que aliás foi feito. Né? Mas essa reunião, o senhor estava presente? Não, nessa primeira contato não. Aí foi marcado uma segunda reunião, da qual participou, uma reunião já mais formal, já mais de compromisso, já para amarrar os compromissos, né? E confirmar os interesses, da qual participaram o Dr. Milton Chain e o Dr. Salim Chain, juntamente comigo e com Moreira, onde ficou acertado as bases iniciais, ou ficaram acertadas as bases iniciais de qual seria essa sociedade. Tinha mais alguém nessa segunda reunião? Acho que o Sandro Tordim estava presente, mas eu não tenho certeza. E aproximadamente quando foi essa reunião? Isso foi em 2006, final de 2006. Datas sim. É muito assunto. Perfeito. Bom, nessa reunião, então, a Chain já era operadora de sondas aqui na Bacia de Campos. Né? É a única empresa brasileira que tinha alguma tradição nessa questão de operação, e eles manifestaram algum tipo, mas não houve nenhum tipo de compromisso, nem nenhuma vinculação com relação à operação da sonda. Né? Bom, coincidentemente a esse período, isso foi, aí eu me lembro agora que foi depois da eleição, né, porque foi depois de novembro de 2006, eu fui pressionado pelo ministro Silas Rondô, que era do PMDB, um dos líderes do PMDB, e que vinha me cobrando uma ajuda, ou melhor dizendo, que eu liquidasse ou ajudasse a liquidar uma dívida de campanha que o PMDB tinha adquirido da ordem de 10 a 15 milhões de reais. Então, isso foi antes da surgir essa oportunidade da sonda, mas foi mais ou menos numa época coincidente. Eu fui conversar com o Gabriele, presidente Gabriele da Petrobras na época. Falei, Gabriele, eu estou sendo aqui pressionado pelo Silas, está me atazanando aqui, porque o pessoal é persistente, né? E eu não tenho como arrecadar, a fase de arrecadação da eleição já passou. Aí o Gabriel vira-se para mim e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Isso foi uma conversa particular no gabinete do Gabriel. Só o senhor e ele? Ou somente eu e ele. Esse tipo de assunto não você deixa que eu resolva o problema do Silas e você resolve o problema do PT. Aí eu fiquei assim, o problema do PT, vou te determinar, você vai resolver o problema do PT, porque o PT tem uma dívida de 50 milhões decorrente da campanha, que ainda depois aqui surgiu a questão da Chain, com o Banco Chain, que precisa ser resolvida. Então ele determinou, quer dizer, ele era o presidente, eu era o diretor, ele falou, deixa que a parte mais fácil eu resolvo, você resolve essa mais difícil.
Aí, dada essa coincidência, né, e sabedor do interesse que havia da Chain, que já tinham manifestado esse interesse, que eles queriam se expandir, aumentar a atividade de operadores de sondas, né, além, quer dizer, não somente serem sócios do empreendimento, eu chamei o Dr. Fernando Chain, que era diretor, é filho do Chain, né? Na época um rapaz ainda muito novo, tinha 27, 28 anos, isso foi no final de 2006, né? E chamei para uma reunião privada também na minha sala, no meu gabinete, e falei para ele, olha, surgiu uma oportunidade, vocês tinham mencionado esse interesse, mas ele falou, não, mas isso já está resolvido. Ele era um tanto quanto arrogante na época, não sei pela idade. Eu falei, não, mas isso está resolvido. Eu falei, isso não está resolvido. O senhor veio aqui hoje só por causa disso. Eu lhe chamei para ver se a gente resolve isso. Mas em que sentido que ele fez essa afirmação? Que isso já não, porque é sentido de que ele, no entendimento dele, como nós tínhamos montado a sociedade para ser proprietária da sonda, seria uma consequência, natural que eles fossem, porque diferentemente da Mitsui e da Petrobras, a Mitsui não é operadora de sondas, né? Sim. Então nós escolhemos uma das melhores, são a melhor empresa de operação, que só tem duas, a Transocean e a Pride são as melhores internacionais. Sim. No mercado, né? E a nossa intenção nessa segunda sonda era repetir o convite para Transocean ou para a Pride, que são as duas melhores operadoras, não que sejam exatamente as melhores, são as que têm mais experiência internacional, e nossa atividade ia ser uma atividade, nós íamos trabalhar fora do país, daí a diferença de condições e tudo isso. Bom, aí ele disse, não, mas isso já está resolvido com o acordo. Não tem nada resolvido. Eu sei que vocês têm interesse, nós podemos chegar a um acordo com a condição primordial de que existe uma dívida do Chain, Banco Chain, ou melhor dizendo, existe uma dívida do PT com o Banco Chain, e para a gente tratar desse assunto, de vocês poderem ser operadores ou terem condições de a gente contratá-los como operadores, embora vocês tenham experiência, né, que vocês tenham aqui na Bacia de Campos, mas, francamente, a nossa preferência não seria Sim. por vocês, embora tenham qualificação. Ele falou, mas então, eu tinha entendido mal. Eu falei, não, é fácil de entender. Existe uma pendência de 50 milhões de reais, decorrente da campanha, na qual vocês têm que liquidar essa pendência e a partir disso, então, nós podemos tratar, então, da contratação da Chain como operadora dessa segunda sonda. Certo. E eu falei, isso tem que ser rápido, vocês têm que tomar uma decisão rápida, porque nós já firmamos o compromisso com a Samsung, nós tínhamos já avançado com o slot, com o compromisso de reserva do slot com a Samsung, e temos que já dar andamento, porque isso é um processo integrado, ou seja, juntamente com a construção do navio sonda, a equipe que vai operar, isso vale para a Petrobras 10 mil, aliás, isso vale para vários tipos de equipamentos, né? O grupo que vai operar, seja navio, seja equipamento de produção industrial, a gente delega, a Petrobras tinha e tem por tradição, integrar nomear um grupo para acompanhar a construção e fazer, inclusive treinar, que necessitava um treinamento especial, mesmo que fosse, a Transocean foi assim, mesmo sendo, para poder conhecer o equipamento com detalhe. Então nós temos que resolver isso logo. Então eu preciso de uma resposta sua no menor prazo possível, questão de dias. Aí eu falei com o Gabriel, falei com o pessoal da Chain, eles ficaram de me dar a resposta, ele achou a ideia boa, e rapidamente, o Gabriel, dois ou 3 dias, aí eu não me lembro exatamente, mas nesse prazo, foi um prazo muito curto, o Gabriel me liga diretamente para o telefone, a diretoria tinha telefone direto, sem passar pela secretária, né?
ele me liga, toca o telefone e ele, sem falar nada, ele diz: Nestor, aquela pendência que você me falou foi resolvida, pode tocar o barco. Isso ainda em... Isso foi em 2006, final de 2006, aí não sei precisar se é início, janeiro de 2007, aí já, mas entre dezembro e janeiro de 2006, janeiro de 2007, pode tocar o barco. Bom, tocar o barco significava, pode contratar a Chain, porque eles já liquidaram ou acertaram a liquidação da dívida. Aí eu chamei o Moreira, que era meu gerente executivo de desenvolvimento, e o Musa. Falei: olha, nós vamos operar com a operadora da sonda, da segunda sonda, vai ser a Chain. E aí vamos preparar a documentação, os acordos iniciais. Aí tem toda uma sequência de memorando de entendimento, né, porque isso nós vamos apresentar formalmente à diretoria, já está combinado com o Gabriel, com o presidente, e agora é só dar sequência às etapas seguintes, que depois, ainda no período de 2007, houve uma série de dificuldades mas já relacionadas a questões de cunho financeiro, ou seja, a nossa área financeira não tinha, diferentemente da Mitsui, que é uma potência mundial e não tem nenhum problema de restrição de crédito, o Chain, economicamente, a nossa área financeira estabeleceu uma série de, a área que eu digo é a diretoria financeira. Sim. De empecilhos para empecilhos, dúvidas quanto à capacidade de realmente atuar, não como operadora, não houve nenhum, embora depois eu fui testemunha aqui de um relatório recentemente elaborado, mas elaborado agora, isso estou falando de 2006, né? Sim. Há 8 anos. Naquele momento, a Chain tinha, eu me informei na época, tinha um desempenho razoável, de boa qualidade, aqui na Bacia de Campos, né, em águas até de 1.500 ou 1.600 metros de profundidade. O que dava condições, ou seja, já de experiência, porque na realidade a gente contrata uma sonda, tanto a Petrobras 10.000 como a Vitória 10.000 e como as outras que a gente contratou, que podem operar até 3.000 metros de profundidade, mas não quer dizer que só vai operar 2.000 ou 3.000 metros. Ela é adaptada para operar, é construída para operar sem ancoragem. Perfeito. Pela característica de profundidade, onde não existe ancoragem nessa profundidade. Mas pelo que eu entendi do senhor, que o senhor me disse, se fosse considerar apenas o lado técnico, a preferência seriam aquelas estrangeiras, a Transocean e a Pride. Sim, porque como eu lhe disse, isso é uma atividade na época nova. No mundo existiam poucas, porque o mundo caminhou para águas profundas na década de 2000, 99, 2000. O Brasil é pioneiro nessa questão de águas profundas. Então existiam pouquíssimas sondas. Daí a nossa necessidade e o nosso planejamento de adquirir 4 sondas em pouco tempo, adquirir nesse sentido, fretar 4 sondas. Sim. É o caso fazendo uma analogia do pré-sal, que chegou a se cogitar de contratar até 26 sondas, porque não haviam, naquele momento, as poucas sondas que haviam no mercado já estavam afretadas pela Exxon, pela BP. Mas voltando ali, senhor Severo, então o senhor teve essa primeira reunião que o senhor mencionou com o senhor Milton e com o senhor Salim, é isso? Isso. Depois o senhor teve essa reunião com o senhor Fernando Chain. Essa reunião foi somente Fernando e... Certo. E depois o senhor disse que teve esse contato com o senhor Gabriele. Naquela primeira reunião que o senhor teve com o senhor Gabriele, ele chegou a mencionar a Chain, esse dívida do Partido dos Trabalhadores? Não, ele chegou a mencionar, a conversa foi como eu lhe relatei, que inclusive consta da minha colaboração nesses termos. Fui eu que levei um problema, era outro problema. Sim, mas quando ele disse, o senhor cuida então desse ele como presidente, ele usou o poder de presidente e determinou que eu ficasse encarregado de resolver a dívida do PT. Mas ele referiu a dívida do PT com a Chain? Não, a dívida do PT com a Chain. Tá. Mas não que eu fizesse, porque ele não... Isso era uma coisa que eu tinha que resolver. Tá? Ele não chegou a ele mesmo mencionar o navio sonda? Não, a navio sonda foi uma decisão que eu tomei, dado o conhecimento que eu tinha,
que eles estavam interessados nessa E depois operação. o senhor disse naquela Aí eu ligação, comuniquei. o senhor comunicou a sua opção. Não, antes da ligação. Tá. Depois da conversa com o Fernando Chaim, eu falei, Gabriele, eu coloquei essa situação, eles dei alguns dias para eles me responderem e eles vão entrar em contato. Aí o Gabriele, tomou a iniciativa de me ligar diretamente para dizer, olha, aquele problema, ele não mencionou, inclusive porque é uma conversa telefônica. Sim. Aquele problema está resolvido, pode tocar o barco. E o senhor mencionou que teve essas dificuldades lá com a parte financeira do negócio. Teve novas reuniões que o senhor fez com o pessoal da Chaim a respeito desse assunto? Não. Depois disso, eu não tive mais nenhum contato com a Chaim. Isso eu deleguei, porque já tinha sido feito o acerto, então a parte de negociação dos acordos, tudo isso ficou a cargo dos meus gerentes. E o senhor não teve mais contato com esse negócio até a sua saída daí, em 2008? Não, contato, mas não diretamente com o pessoal. Não houve, assim, contatos, eu não me lembro, não me recordo. Pode ser que tenha havido alguma conversa, alguma coisa para esclarecer alguma questão, porque a questão deixou de ser da área internacional. Quer dizer, a área internacional, a preocupação é ela ter uma sonda disponível para trabalhar em 3 anos. Né? E a questão da estruturação financeira, embora fosse uma estruturação financeira internacional, era atribuição da área financeira. Claro que isso era discutido em diretoria, não necessariamente através de pautas. Chegou a se apresentar, aí já não me lembro direito, uma primeira pauta que foi aprovado, o acordo, mas essas questões foram sendo levantadas conforme foram sendo afunilhadas, foram sendo complementados os contratos. Chegou a haver acerto de comissões para esse contrato, no caso para o senhor ou para a sua equipe? Comissões que já fala propina? Propina. Não, da Chaim, porque eu inclusive conversei com a equipe, porque a propina ia ser paga pela Samsung. Da mesma forma que foi paga na sonda Petrobras 10 mil. A Transocean não pagou propina para a gente. E, nesse caso, a Chaim, a propina seria a liquidação da dívida com o PT. Então, inclusive, eu avisei ao pessoal, olha, não vai haver propina nesse segundo evento, e até que eu não recebi, mas não posso garantir o resto do meu pessoal, mesmo porque recentemente eu fui vendo a delação do Musa, né, que trabalhava comigo, eu vi que ele fez um acordo direto com o Fernando Chaim, não sei qual foi a intenção de o valor de $1 milhão, porque o Musa não tinha nenhuma autoridade decisória para tomar nenhum tipo de... Eu acho que foi mais uma forma, aí já é uma interpretação minha, né? Acho que a Chaim buscou, que o Fernando Chaim buscou de ter um nome não sei se é apropriado, mas um facilitador, porque é uma negociação... Então, do seu conhecimento, não houve nenhum pagamento de... O senhor, depois de ter visto essa questão do Musa, não teria nenhum pagamento de propina à sua equipe por conta do... Nem na questão da associação, eu não recebi nada, não sei, e na sonda muito menos, quer dizer, porque a sonda já havia o acerto dos 50 milhões a serem pagos, melhor dizendo, a serem liquidados. O senhor Fernando Antônio Falcão Soares, né, conhecido como Fernando Baiano, ele chegou a tratar desse negócio com o senhor? Sim, ele no primeiro contato, eu lembro que as sondas foram trazidas pelo Júlio Camargo e pelo Fernando, as sondas, né? Sim, mas da Chaim não. A Chaim, ele conversou, acho que ele conversou com o Sandro Tordinho, porque eu já conhecia o Sandro, né, anteriormente. E, o que o Fernando me disse, foi nessa época, inclusive, o fato novo, é que haveria um interesse de que essa dívida fosse liquidada, porque o fiador dessa dívida, junto ao Banco Chaim, a dívida do PT, é o Dr. Bulay. Mas isso ele falou para o senhor na época? Ele me falou que o Bulay tinha interesse em que a questão fosse resolvida.